Continuando, então, a nossa aula sobre Brio-Ruffini. Como a gente faz o teorema do Brio-Ruffini? O Brio-Ruffini, o dispositivo prático, na verdade, faz sempre da mesma maneira. A gente vai fazer uma espécie de cruzinha aqui, que a gente tem, né? Aqui a gente vai colocar a raiz do divisor. Então, o divisor aqui é 3x menos 6. Quando 3x menos 6 é igual a zero? Passo o 6 para lá, então vai quer dizer que 3x é igual a 6, passo 3 dividindo, x é igual a 2. Portanto, a raiz do divisor é 2. Perceba que 3x menos 6 e x menos 2 seria exatamente a mesma coisa. Só que eu vou ensinar vocês como corrigir isso. E aqui a gente vai colocar os coeficientes do dividendo. Então, ó, 6x à quarta menos 9x ao cubo, 0x quadrado, 0x menos 13. Tudo bem? E aí, como a gente vai fazer? A gente vai abaixar o primeiro. Abaixo o primeiro. E no Brio-Ruffini é sempre igual. A gente desce multiplicando e sobe somando. Então, a gente desce multiplicando e sobe somando. 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 9, menos 3. Aliás, 12 menos 9 mais 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 0, 6. 2 vezes 6 dá 12. 12 mais 0 dá 12. 2 vezes 12 dá 24. 24 menos 13, 11. Então, ó, o resto, gente, o resto é o 11. Esse seria o resto. E esse aqui são os coeficientes do dividendo. Só que aqui tem um pequeno problema. Qual é o problema? Se esse cara fosse x menos 2, a resposta seria exatamente essa. Como tem esse 3 aqui, ó, esse 3 ele requer que a gente corrija todos os coeficientes do quociente. Como? Basta a gente dividir por 3 todo mundo. Então, a gente vai dividir por 3, dependendo do coeficiente que acompanha o x no divisor. Portanto, ó, o quociente nesse caso seria 6 dividido por 3 dá 2, x ao cubo. 3 por 3 dá 1, x ao quadrado. 6 por 3 dá 2, x. E 12 por 3 dá 4. Portanto, o quociente, o resto, que é o que foi perguntado, seria isso aqui. Bom, então, esse seria o quociente e o resto. Então, quando tiver aqui ó, um termo que acompanha o x, você vai ter que corrigir aqui o quociente, tá bom? Com esse termo. É só isso que muda nesse novo caso. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? E o que vocês estão achando aí? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Fácil. Olá, o pessoal achou fácil. Fico feliz, hein? Olá, é fácil. Vamos pro próximo? Calma aí, Renato. Tô calmo. Pode ir. Quando você terminar, por favor, me avise. Vamos ver. Dispositivo. Pronto, está certo. Eu terminei. Pode ir, Renato. Obrigado, Lucas, meu grande amigo. Vamos agora falar um pouco sobre dispositivo prático aí de Brio-Ruffini.
Esse aqui é mais um dispositivo de Brio-Ruffini. Perceba que aqui, ó, tem o 2 no x, então a gente vai ter que fazer aquela correção. Beleza? Então vamos lá, ó. Pelo dispositivo, então, de Brio-Ruffini, a gente vai ter que encontrar aqui a raiz do divisor. O que é a raiz do divisor? Raiz é o número que zera o divisor. Portanto, 2x mais 3 é igual a zero. Passo 3 para o lado de lá. 2x é igual a menos 3. X será igual a menos 3 sobre 2. Portanto, aqui, a gente colocará menos 3 sobre 2. E aqui eu vou colocar os coeficientes do dividendo. O dividendo aqui, no caso, seria 2x à quarta mais 5x ao cubo menos 7x quadrado menos 11x menos 5. Beleza? Dá para abaixar aqui, abaixo 2, e Brio-Ruffini, sempre igual, desce multiplicando e sobe somando. Então, ó, menos 3 meios vezes 2 dá menos 3. Menos 3 mais 5, 2. Menos 3 meios vezes 2 dá menos 3. Menos 3 menos 7 dá menos 10. Menos 3 meios vezes menos 10 vai dar mais 15. Mais 15 menos 11 dá 4. Menos 3 meios vezes 4 dá menos 6. Menos 6 menos 5 dá menos 11. O último número que aparece aqui será sempre o resto. Então, quer dizer que o R de x, nesse caso, será igual a menos 11. E o 2 aqui pede para a gente corrigir o quociente. Como a gente vai corrigir? Dividindo todo mundo aqui por 2. Se aqui fosse 4, dividiria por 4 e assim por diante. Portanto, o quociente seria igual a 1 é x à quarta, então vai ficar 1x ao cubo mais 1x ao quadrado menos 5x mais 4 por 2 dá 2. E essa daqui seria a resposta. Bem, o resto é menos 11 e o quociente é 1x ao cubo mais x quadrado menos 5x mais 2. E pergunto a vocês, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil, hein? Vamos ver o que o pessoal está falando. Fácil também, é isso aí. O pessoal já começou com gás total. Todo mundo animado. É isso aí. Desce multiplicando e sobe somando. O Lucas também achou fácil. Fico feliz, hein? Lucas, pode ir, meu amigo? Pode, Renato. Ó, rapaz, esse Lucas está rápido, hein? Vamos ver agora os casos aplicados ao vestibular. Como acontece no vestibular? Ó, dividindo-se esse polinômio por x mais 3, então vamos pensar, você tem o x à quarta mais 2x ao cubo menos 2x quadrado menos 4x menos 21. Você vai dividir esse cara aqui
por x mais 3. Então, é claro que a gente vai fazer por Brio-Ruffini. Para dividir por Brio-Ruffini, aqui o grau tem que ser 1. Todas as condições de Brio-Ruffini foram atendidas. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui o dispositivo prático de Brio-Ruffini. E a gente tem o seguinte, o x é menos 3. Certo? Aqui ó, é a raiz do divisor. Então, quer dizer que o x é igual a menos 3. Se o x é igual a menos 3, se a gente colocar aqui os coeficientes do dividendo, nós obteríamos 1, 2, menos 2, menos 4 e menos 21. A gente abaixa o primeiro, desce multiplicando e sobe somando. Então, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. 3 menos 2 dá 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 menos 4 dá menos 7. Menos 3 vezes menos 7 dá mais 21. Menos 21 dá 0. Então, ó, esse último carinha é o resto. Então, quer dizer que o resto é igual a 0, ou seja, o resto é nulo, né? É a mesma coisa que resto nulo quando é 0. E o quociente, qual seria o quociente? O quociente é x à quarta, então vai abaixar 1 grau. Então, x ao cubo menos 1 x quadrado mais 1 x menos 7. Beleza? Então, ficou x ao cubo menos x quadrado mais x menos 7. E resto nulo. Então, resto nulo tem esses dois. E a resposta correta é a alternativa E. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Caiu na UEL, hein? Fácil, médio ou difícil? Fácil. Olha lá o pessoal já se manifestando, achando a questão fácil. Melissa também achou fácil. Lucas também achou fácil. E aí, gente, já copiaram já? Achei, Renato. Tranquilo. Só na pressão no meu amigo Lucas. Lucas, não se sinta pressionado. Quero que você se sinta à vontade para copiar, por favor. Fique tranquilo. Eu já terminei. Ah, Tá tranquilo, Renato. Agora sim. Vamos lá então, hein? Última questão. Vamos lá, questão de número 6. Diz o seguinte: o polinômio a de x é tal que a de x é esse cara aqui. Então, b de x é o polinômio. Vamos pensar, gente. Então, olha só. O a de x, ele é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado vezes x menos 2 ao quadrado vezes b de x. Correto? E o autor quer saber quanto vale o b de x. Para eu obter o b de x, basta eu pegar o a de x e dividir por x menos 1 e por x menos 2 ao quadrado.
e aí eu já vou obter o b de x. Então, olha só, dividir por x menos 1 ao quadrado é como se eu dividisse por 1 duas vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Brio-Ruffini aqui. Mas, ó, esse Brio-Ruffini agora vai ser especial. Olha só. Vou colocar primeiramente a raiz do divisor aqui, ó. Porque eu vou dividir por x menos 1 primeiro. Então, quer dizer que o 1 ele vai dividir duas vezes o polinômio. Olha que legal. Aqui eu vou colocar os coeficientes do dividendo, que são 2 menos 15, 44, menos 63, 44 e menos 12. Beleza? Então, olha só, como é que a gente vai fazer? Abaixo primeiro é 2. Desce multiplicando e sobe somando. 1 vezes 2, 2. 2 menos 15 dá menos 13. 1 vezes menos 13, menos 13. Menos 13 mais 44. 44 menos 10 dá 34. 34 menos 3 dá 31. 1 vezes 31 dá 31. 31 menos 63 vai dar menos 6 menos 3 dá 3. 3 menos... Então, vai dar 32. 1 vezes menos 32, menos 32. Mais 44. 44 menos 30 dá 14. 14 menos 2 vai dar 12. Então, 12. 1 vezes 12, 12. 12 menos 12 dá 0. Gente, como ele é divisível, evidentemente que o resto tem que dar 0. Beleza? Então, resto 0. Perceba que eu vou dividir por x menos 1 de novo. Se eu dividir por x menos 1 de novo, o resto desse novo polinômio também tem que dar 0. Então, vamos lá. Vou abaixar o primeiro, de desce multiplicando e sobe somando. 1 vezes 2, 2. 2 menos 13, menos 11. 1 vez menos 11, menos 11. Mais 31 dá 20. 1 vez 20, 20 menos 32 vai dar menos 12. 1 vez menos 12, menos 12 mais 12 dá 0. Beleza? Só que ele não é só divisível por x menos 1 duas vezes. Ele é divisível também por x menos 2 duas vezes. Então, eu vou ter que continuar a divisão aqui com o 2. Só que eu vou ter que fazer isso duas vezes também. Perceba que o resto terá que dar 0. Então, vamos lá. Abaixo o primeiro. 2 vezes 2, 4. 4 menos 11 dá menos 7. 2 vezes menos 7 dá menos 14. Menos 14 mais 20 dá 6. 2 vezes menos 6, 2 vezes 6, 12. 12 menos 12 dá 0. E, finalmente, dá para dividir por 2 mais uma vez. Se eu dividir por 2 mais uma vez, vou mudar essa cor aqui. Se eu dividir por 2 mais uma vez, eu obterei o seguinte. Aqui abaixo, o primeiro dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 7, menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 6, 0. Então, olha só. Aqui é grau 5, grau 5, grau 4, grau 3, grau 2, grau 1. Portanto, quer dizer que o b de x vai ter grau 1, vai ser como se fosse uma função do primeiro grau. Portanto, b de x será igual a 2x
menos 3. Então, b de x vale 2x menos 3. Corresponde à alternativa C. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? É o Brioche Fini especial esse. É aquele Brioche Fini mais caprichado. O que vocês acharam? Gente, vocês estão aí? Tem alguém aí? Aí. Olá, o pessoal se manifestou. Eu que não vi. A Laís achou fácil, o Lucas achou fácil. Gente, ó, a Melissa tá me mandando as dúvidas dela, hein? Mas o restante aí do pessoal não, hein? Gostaria que vocês mandassem, faça como a Melissa. Gente, garanto a vocês que eu acho que eu sou o professor mais rápido no WhatsApp. Ninguém responde mais rápido que eu, hein? Certeza. Faz uma resolução bonita, colorida para você. Só aqui no Renato da Matemática você consegue isso. Beleza, gente? Pode passar, Lucão? Pode. Oh, obrigado pela participação, com aquela voz bonita de sempre, esse mestre Lucas. Gente, nova vida, nova fase, nova matéria. Agora nós falaremos um pouco sobre o teorema do resto. Vou explicar para vocês aqui o teorema do resto, como que funciona. O teorema do resto, gente, funciona da seguinte maneira. Pensa no seguinte, você tem um polinômio p de x. Esse polinômio, ele é divisível por um quociente. Aliás, ele é divisível por um divisor. Então, ele vai ter um divisor d de x. Então, p de x você vai dividir por d de x. Vai dar o quociente d de x. E o resto, r de x. Beleza? Então, olha só. O p de x, pela prova dos 9, ele seria o d de x vezes o q de x mais o resto. Então, ele seria o d de x vezes o q de x mais o resto. Então, d de x vezes o q de x mais o resto. Beleza? Gente, agora vem. Se alfa é a raiz do divisor, alfa é a raiz do divisor. Então, se alfa é a raiz do divisor, então a gente tem que o d de alfa é igual a zero. Se alfa é a raiz do divisor, o d de alfa é igual a zero. Então, se eu calcular aqui, ó, o p de alfa, basta no lugar do x eu colocar alfa. Só que o d de alfa, o alfa aqui, é a raiz do divisor. Então, quer dizer que aqui vai dar zero. Então, eu tenho o seguinte, o p de alfa é igual a zero vezes o q de alfa mais o r de alfa.
Beleza? 0 vezes o Q de alfa, 0 vezes o Q de alfa, dá 0. Isso tudo é igual ao R de alfa. Então, se o P de alfa, então, é igual a R de alfa. É isso que diz o teorema do resto. O que diz o teorema do resto? Diz que o resto é o P de alfa. E o que é o alfa? O alfa é a raiz do divisor. Então, ó, o resto é o P de alfa e alfa é a raiz do divisor. Então, aqui é uma forma muito mais rápida de você encontrar o resto, mas muito mais. É você falar que o resto é o P de alfa e você já automaticamente já vai encontrar o resto. Então, olha só, olha só. O resto da divisão de P de x por x menos 2 é igual a 1. O número real m vale. Então, ó, vou fazer aqui um esquema para você ver. Tá? P de x é igual a 3x a quarta menos mx ao cubo. Tem o x quadrado, mas aqui não vou usar, mais mx mais 1, dividido por x menos 2, resto 1. Perceba que ele não deu o quociente. Mas olha só, aqui eu não preciso do quociente. Por quê? Porque eu sei que o resto é o P de alfa. Então, quem é o alfa? O alfa é a raiz do divisor. Então, ó, quem é a raiz do divisor? É o número que zera esse cara. Então, se eu fizer aqui a raiz do divisor, eu obterei x igual a 2. Então, ó, o x igual a 2 seria o alfa. Então, eu tenho o seguinte, ó, o P de 2 é igual ao resto, direto. O P de 2 é igual ao resto, de 2. O resto vale 1. Ele fala que o resto vale 1. Então, quer dizer que o P de 2 é igual a 1. Então, para eu obter o M, basta substituir o x por 2. Então, vai ficar o seguinte, 3 vezes 2 a quarta, menos M vezes 2 ao cubo, mais M vezes 2, mais 1, tudo isso é igual a 1. O resto é o P de alfa e o alfa é a raiz do divisor. 3 vezes 2 a quarta é 16, menos 8m, mais 2m. Se aqui ó, dá para cancelar, tudo isso é igual a zero. Então, vai ficar 3 vezes 16 dá 48, menos 6m, é igual a zero. Passa para lá, 48 é igual a 6m. Então, m é igual a 48 dividido por 6. 48 dividido por 6 dá 8. Então, quer dizer que o m é igual a 8, correspondendo, então, à alternativa E. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Vamos ver, o pessoal deve estar participando. Ah, não, não está ainda. Gente, caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Perguntem.
Vocês entenderam, gente? Você vai ver a partir do próximo que a resolução vai ser bem mais rápida, tá? Lucão, acabou, meu amigo? Olha lá, a Laís achou o médio. Falei, Renato. Ô, valeu, Lucas. Gente, ó, pessoal, aqui, ó, é que essa parte eu precisei explicar a teoria. Agora vai ser mais rápido. Então, o que você tem que levar aí com você? Que o resto é o P de alfa e o alfa é a raiz do divisor. Só isso. Então, vamos lá? Vamos para o 2. Questão número 2, questão da FUVEST, diz o seguinte. Vamos lá, ó. O polinômio P de x, em que A e B são números reais, tem restos 2 e 4, quando dividido por x menos 2 e x menos 1, respectivamente. Assim, o valor de A é, o autor só quer o valor de A. Então, é o seguinte, se eu pegar o P de x, dividir por x menos 2, P de x por x menos 2 tem resto 2. E P de x, toda vez que falar do resto, você cogita a possibilidade de utilizar o teorema do resto. Quando você divide por x menos 1, deixa resto 4. Tudo bem? Então, P de x por x menos 2 deixa resto 2, e P de x por x menos 1 deixa resto 4. Gente, o resto é sempre o P de alfa. E o que é o alfa? Raiz do divisor. Então, olha só, nesse primeiro caso, o alfa vale 2, que 2 menos 2 dá 0. Tá? Então, quer dizer que o R de 2 é igual ao P de 2. Correto? Mas quanto vale o resto? O resto ele já deu. O resto vale 2. Então, quer dizer que 2 é igual ao P de 2. O que é o P de 2? No lugar do x eu coloco 2. Então, vai ficar 2 ao cubo mais A vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2. Bem? Vai ficar 2 é igual a 8 mais 4A mais 2B. Passo o 8 para lá, então vai ficar menos 6 é igual a 4A mais 2B. Dá para dividir todo mundo por 2, então vai ficar menos 3 é igual a 2A mais B. Essa seria a primeira equação. Eu vou deixá-la de molho aqui. A segunda equação, o raciocínio é exatamente o mesmo. O resto é o P de alfa. Quem é o alfa? A raiz do divisor. Quem é a raiz desse divisor aqui? É o 1. Porque 1 menos 1 dá 0. Então, R de 1, o resto é o P de alfa. O R de 1 é igual ao P de 1. Quanto vale o resto? O resto vale 4. 4 é igual P de 1. O que é o P de 1? No lugar do x você coloca 1. Lembrando que o P de 1 é igual à soma dos coeficientes. Então, seria 1 ao cubo mais A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1. Então, 4 é igual a 1 mais A mais B. Passa esse cara para lá. 4 menos 1 dá 3. Então, 3 é igual a
A mais B. Tenho duas equações e duas incógnitas. Já consigo encontrar o A. Vamos lá, ó. Se você for pensar, dá para isolar o B aqui, ó. O B é 3 menos A. Se o B é 3 menos A, eu pego agora esse B e coloco aqui. Se o B é 3 menos A, então eu obterei o seguinte, ó. Menos 3 é igual a 2A mais o B. Quanto vale o B? O B vale 3 menos A. Então, nós teríamos o seguinte aqui. Menos 3 é igual a 2A mais 3 menos A. 2A menos A dá A. Passo 3 para o lado de lá, dá menos 6. Então, quer dizer que A é igual a menos 6. Se A é igual a menos 6, a pergunta é quanto vale A? Corresponde à alternativa A. Tudo bem? O A igual a menos 6 corresponde à alternativa A. E aí, o que vocês acharam dessa questão? A questão da FUVEST, né, é uma questão mais pesadinha, né? Fácil, médio ou difícil? Fala comigo. Olha só, fiquei feliz, hein, Laís? Então, ó, o resto é o P de alfa e o alfa é a raiz do divisor. Beleza? O resto é o P de alfa e o alfa é a raiz do divisor. Fundamental aí que a gente saiba essa parte. Acho que o Lucas quer que abaixe um pouquinho aqui para ele copiar. Já estamos disponíveis. Vamos lá, gente. Quero participação aí. Só digitar FMOD eu já vou. Renato, você pode deixar naquela tela para eu terminar de copiar, por favor? Claro, doutora. É essa aqui, né? Vamos lá. Essa questão já é mais complicadinha. As questões da FUVEST já são mais exigentes, né? Vamos lá. Vou pedir para vocês avisarem quando terminarem, por gentileza, para eu já saber aí o que está acontecendo. Obrigada, Renato. Por nada. Lucas, você terminou, meu amigo? Terminei, não. Pode ir indo. Opa, vamos lá então. Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. Olha só o que diz a próxima questão. O resto da divisão de um polinômio do segundo grau, p de x, pelo binômio x mais 1 é igual a 3. Dado que p de 0 é 6 e p de 1 é igual a 5, então p de 3 é... Rapaz! Então vamos lá, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo. Fala o seguinte, ó, um polinômio do segundo grau. Então, o P ele teria o seguinte formato: ax² mais bx mais c. Esse seria o polinômio P de x. Ele fala que dividido pelo o resto da divisão de x mais 1 é igual a 3. Então, ó, P dividido por x mais 1 é igual a 3. O resto é o P de alfa, lembra? E quem é o alfa? A raiz do divisor. Olha que interessante, então. Ele está falando para a gente que o P de menos 1 é igual ao resto de menos 1.
Só que o resto é igual a 3. Então, P de menos 1 é igual a 3. Então, isso aqui foi para falar que o P de menos 1 é igual a 3. O autor deu uma judiada, hein? O P de 0 é 6. O que seria o P de 0? No lugar do x eu coloco 0. Então, P de 0 será A vezes 0 ao quadrado, mais B vezes 0, mais C. O P de 0 é igual a 6. Então, esse cara aqui é igual a 6. Em outras palavras, o C é igual a 6. Tudo bem? Então, já obtemos aqui o C igual a 6. E, finalmente, o P de 1 é igual a 5. Ele poderia falar que o resto da divisão de P de x por x menos 1 é igual a 5. Daria exatamente a mesma coisa. P de 1 é igual a 5. O que seria o P de 1? P de 1 seria, no lugar do x eu coloco 1. A vezes 1 ao quadrado, mais B vezes 1, mais o C. O C é 6. Então, ó, o P de 1 seria igual a A mais B mais 6. Lembrando que o P de 1 é a soma dos coeficientes, A mais B mais C, e o C vale 6. Bem? E o P de 1 vale 5. Então, 5 é igual a mais B mais 6. Dá para passar o 6 para o lado de lá. Menos 1, então, é igual a mais B. Menos 1 é igual a A mais B. Se o P de menos 1 é igual a 3, significa o seguinte. Se no lugar do x eu colocar menos 1, eu obterei A vezes menos 1 ao quadrado, mais B vezes menos 1, mais o C, que é 6. Vou colocar C aqui mesmo. Tudo isso é igual a 3. O C é 6. A vezes menos 1 dá o próprio A, menos B, vou colocar o 6 agora, mais 6 é igual a 3. Passa o 6 para o lado de lá. Então, A menos B é igual a menos 3. Então, ó, nós temos aqui duas equações e duas incógnitas. Então, nós teremos o seguinte. Deixa eu colocar de outra cor para ficar mais legal. Então, quer dizer que A menos B é igual a menos 3 e A mais B é igual a menos 1. Ele quer o P de 3, então tem que encontrar o A e o B. Somando as duas, já encontro o A. Se eu somar as duas, A mais A dá 2A, menos B mais B cancela, é igual a menos 4. Se 2A é igual a menos 4, então quer dizer que o A vale menos 2. Dá menos 4 sobre 2. Então, o A é igual a menos 2. Beleza? Obtido, então, o A menos 2, dá para eu descobrir o B. Se A mais B é igual a menos 1 e o A é menos 2, então B é igual a 1. Certo? Pode ver que na de cima dá certo. Ó, menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, já tenho o A, já tenho o B, já tenho o C, eu já tenho o polinômio. Então, quer dizer que esse polinômio é menos 2, 1 e 6. Então, o polinômio solicitado seria menos 2x² mais 1x mais 6. Só que o autor quer o P de 3. O P de 3, no lugar do x, eu coloco 3. Então, P de 3 é igual a menos 2 vezes 3 ao quadrado, mais 1 vezes 3, mais 6. Então, o P de 3
é igual a 9 vezes menos 2 dá menos 18, mais 3 mais 6. 3 mais 6 dá 9. Portanto, P de 3 dará menos 9, que corresponde à alternativa B. Tudo bem, gente? Acho que ficou. Deixa eu dar um zoom aqui para você caber tudo na tela. Fica menor, mas você consegue enxergar. Aí. E aí, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil? Questão do Albert Einstein, Faculdade de Medicina lá de São Paulo. Olá, minha grande amiga Laís achou médio. O pessoal está copiando ainda, hein? Lucas, você terminou, meu grande amigo? Copiando ainda, calma aí, Renato. Tô calmo, fica tranquilo. Só para ver se você tinha terminado. Vou pular para a tela, Renato, calma aí. Tranquilo. Sei que isso aqui é meio... Tá, já pode ir, Renato. Obrigado, meu grande amigo Lucas. Vamos então para a próxima questão aqui. Questão de número 4 diz o seguinte. Essa 4 aqui será super importante, que ela é um pouco diferente das demais, tá? O P de x dividido por x mais 1 deixa resto 16. E na divisão de P de x por x menos 1, deixa resto 12. Se R de x é o resto da divisão de x menos 1, x mais 1 vezes x menos 1, ele quer saber quanto vale o R de menos 2. Meu amigo. Então, pera lá, ó. Vamos lá. P de x dividido por x mais 1 deixa resto 16. E o P de x dividido por x menos 1 deixa resto 12. Se R de x é o resto de P de x, ó, P de x dividido por x mais 1 vezes x menos 1. Ele fala que esse aqui seria o resto. Beleza? Então, esse cara aqui seria o resto. P de x por x mais 1 deixa resto 16. E P de x por x menos 1 deixa resto 12. Então, ó, P de x dividido por x mais 1 e x menos 1. Deixa eu fazer uma análise inicial aqui com vocês. Será
super importante. Ó, o resto é o P de alfa, e o alfa é a raiz do divisor. Mas vamos pensar aqui. Esse divisor tem grau 1. Se esse divisor tem grau 1, o grau máximo do resto é 0. Certo? Grau. Deixa eu apagar aqui e escrever. Ó, o grau do resto é 0. Certo? Então, ó, e dá certo, ó, o grau do resto é 0, é 16, é um número que tem grau 0. Aqui, ó, é 12. Como aqui é 12, quer dizer que o grau do resto é igual a 0. Por que o grau do resto é no máximo 0? Porque o divisor tem grau 1. Se o divisor tem grau 1, o grau do resto é 0. Só que aqui acontece algo muito diferente. Aqui, ó, o divisor tem grau 2. O divisor tem grau 2. Então, nesse caso aqui, o grau do resto máximo é igual a 1. Se o grau do resto é igual a 1, quer dizer que o resto tem o formato de AX mais B. Tudo bem? Então, ó, se o grau do resto aqui é 1, então ele tem esse formato AX mais B. Por que isso? Porque aqui ó, o divisor tem grau 2. Se o divisor tem grau 2, o resto tem grau máximo 1. Tudo bem? Então, essa análise inicial é fundamental. Vamos agora resolver. Olha só. O resto é o P de alfa. O resto é o P de alfa. O que é o alfa? Raiz do divisor. Então, o resto vale 16. É igual. 16 é igual ao P de menos 1. Por quê? Porque o alfa aqui, ó, deixa eu colocar de verde. O alfa é igual a menos 1. Então, menos 1 mais 1 dá 0. Então, 16 é igual a P de menos 1. Tudo bem? Vamos lá agora, ó. A gente tem aqui, ó, o P de x e aqui a gente tem o alfa. O alfa, nesse caso, é igual a 1. Tudo bem? Então, quer dizer que o resto é o P de alfa. O resto é o P de alfa. Então, o resto é 12. 12, então, é igual ao P de 1. Tudo bem? Então, 16 é igual ao P de menos 1 e 12 é igual ao P de 1. Então, essa parte inicial, beleza. Agora vai começar a nossa complicação aqui. O que acontece? Aqui, ó, o divisor, ele tem duas raízes. Quais são as raízes? O menos 1 e o 1. Então, eu vou usar agora o resto é o P de alfa. Como? O R de menos 1 é igual ao P de menos 1. Correto? O R de menos 1 é igual ao P de menos 1. Então, vamos pensar. Quanto vale o resto aqui, ó, o R de menos 1? O R de menos 1, é esse cara aqui. No lugar do x, eu coloco menos 1. Então, o R de menos 1 vai ficar A vezes menos 1 mais B. É igual ao P de menos 1. Só que o P de menos 1 é 16. Então, escrevi a primeira equação.
seria menos A mais B é igual a 16. E a gente tem também uma segunda equação. Qual seria a segunda equação? O R da outra raiz. Eu analisei com menos 1, agora eu vou analisar com 1. O R de 1 é igual ao P de 1. Se o R de 1 é igual ao P de 1, então nós obteremos o seguinte. O que é o R de 1? É A vezes 1 mais B. Então, A vezes 1 mais B é igual ao P de 1. P de 1 vale 12. Então, quer dizer que A mais B é igual a 12. Então, ó, eu tenho duas equações. Ó. Duas equações a duas incógnitas. Então, eu posso montar um sistema aqui. Montando um sistema, nós obteremos o seguinte. Ó. Vou traçar aqui. Montando o sistema, nós teremos o seguinte. Menos A mais B é igual a 16. E A mais B é igual a 12. Aí eu consigo achar o A e o B. Dá para somar, ó. Soma as duas equações. Então, menos A mais A cancela. Então, 2B é igual a 28. Passo 2 dividindo. B é igual a 14. Se B é igual a 14, o A vale menos 2. Então, a partir de agora, eu tenho o resto. Qual seria o resto? Menos 2x mais 14. Achei o resto. Ele quer saber quanto vale o R de menos 2. O R de menos 2, no lugar do x, eu coloco menos 2. Então, vai ficar R de menos 2 é igual a menos 2 vezes menos 2 mais 14. Então, vai dar 14 mais 4, dá 18. Então, R de menos 2 é igual a 18. Corresponde à alternativa B. E aí, gente? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil?